A Câmara do Conselho Galáctico foi construída para intimidar. Ele flutuou no vazio entre as estrelas, uma estrutura maciça de metal escuro e campos de energia brilhantes que testemunhou a submissão de 400 espécies ao longo de 3.000 anos. Dentro do salão principal, representantes de dezenas de mundos estavam sentados em assentos escalonados que se erguiam como as paredes de um desfiladeiro, todos olhando para a pequena plataforma no centro, onde novas espécies ficavam para ouvir seu destino. Hoje essa plataforma continha 3 humanos. A capitã Helena Vasquez estava no meio, ladeada por seu oficial diplomático e seu engenheiro-chefe. Ela usava um uniforme simples, sem metais, sem decorações, nada que sugerisse que a Terra pensasse que este momento exigia cerimônia. Seu rosto estava calmo. Suas mãos estavam firmes. Ela havia sido avisada de que o conselho tentaria fazê-la se sentir pequena, e ela havia decidido semanas atrás que não lhes daria essa satisfação. Acima dela, o presidente do conselho, Tarn, levantou-se de seu assento. Ele tinha 1 quilo de altura e estava coberto de escamas azul-acinzentadas que captavam a luz como pedra polida. Seus 4 olhos moviam-se de forma independente, examinando os humanos com o tipo de atenção que um cientista daria a um espécime interessante. Quando ele falou, sua voz percorreu a câmara sem amplificação, um truque do design da sala que fazia com que cada palavra parecesse estar sendo dita diretamente na mente do ouvinte. Vocês estão perante o Conselho Galáctico como representantes de uma espécie que acaba de descobrir viagens mais rápidas que a da luz, disse Tar. Você chega ao nosso território sem permissão. Você estabelece colônias em mundos que estão sob nossa jurisdição. Você recusa nossa intimação legal não 1, mas 3 vezes. E agora você vem aqui e espera o quê, exatamente? Bem-vindo. Helena não respondeu imediatamente. Ela havia aprendido com seu treinamento diplomático que o silêncio poderia ser uma ferramenta e que o conselho esperava que novas espécies se precipitassem em desculpas. Em vez disso, ela esperou 3 segundos inteiros e depois falou com uma voz clara e inabalável. Esperamos ser tratados como iguais, disse ela. Viemos aqui para conversar, não para nos curvar. Uma onda de som percorreu a câmara. Parte disso foi surpresa. Parte disso era diversão. Alguns membros do conselho se inclinaram para a frente, subitamente mais interessados do que estavam um momento antes. Os olhos de Tar focaram todos de uma vez em Helena, um gesto que entre seu povo sinalizava desaprovação. Igual, ele repetiu como se sentisse o gosto da palavra. Vocês são uma espécie de apenas 8 bilhões de indivíduos em um único planeta. Sua tecnologia é primitiva. Suas forças armadas consistem em navios que poderíamos destruir com um pensamento. Sua compreensão da lei galáctica é inexistente. E ainda assim você acredita que é nosso igual? Helena encontrou seu olhar sem vacilar. Não medimos a igualdade pelo número de armas que temos, disse ela. Nós medimos isso pelo que estamos dispostos a defender. Tarn ficou em silêncio por um momento. Depois apontou para uma das exposições flutuantes que cercavam a plataforma. Iluminou-se com uma imagem da Terra, azul e verde frágil contra o preto do espaço. Este é o seu mundo, disse Tarn. Lindo. Vulnerável. Você sabe quantas espécies estiveram onde você está agora e cometeram o mesmo erro que você está cometendo? Dezenas. Talvez centenas. Eles acreditavam que seus princípios importavam mais que o poder. Eles acreditavam que sua coragem os protegeria. Ele fez uma pausa. Eles estavam errados. A exibição mudou. Agora mostrava um planeta diferente, cinzento e sem vida. Ele emergiu marcado por crateras que brilhavam fracamente com radiação residual. Este era o mundo natal dos VR-Venin, continuou Tar. Eles se recusaram a aceitar a lei do conselho. Eles acreditavam, como você, que poderiam negociar como iguais. O conselho deu-lhes um ciclo para reconsiderar. Eles recusaram. O conselho fez deles um exemplo. Ele se voltou para Helena. Não há mais VR-Venin. Helena sentiu um peso frio em seu peito, mas ela não desviou o olhar da imagem. Ela sabia que isso estava por vir. Todos os relatórios que a Terra recebeu sobre o Conselho mencionavam o VR-Venin.
Foi ter a história que o Conselho contou a cada nova espécie, o aviso que deveria quebrar a resistência antes que ela pudesse se formar. Nós sabemos sobre o VR Venin, Helena disse calmamente. Estudamos o que aconteceu com eles. Nós lamentamos por eles. E ainda assim você se recusa a obedecer? Tarn perguntou. Você ainda acredita que pode nos enfrentar? Acreditamos, disse Helena, que você está cometendo um erro. A expressão de Tarn não mudou, mas vários membros do conselho mudaram de lugar. Um deles, um ser esbelto coberto por uma fina pele prateada, inclinou-se para outro e sussurrou algo baixo demais para os humanos ouvirem. Um erro, Tarn disse lentamente. Explicar. Helena respirou fundo. Este era o momento para o qual ela se preparara, o argumento que ensaiara centenas de vezes no caminho para a sede do conselho. Você controlou a galáxia por 3.000 anos, disse ela. Você construiu seu poder com base no medo e na força esmagadora. Cada espécie que você conhece você tem a mesma escolha, submeter-se ou morrer. E funciona. Funcionou por milênios. Mas só funciona se a espécie que você ameaça acreditar que você está disposto a seguir em frente. Estamos dispostos a seguir em frente, disse Tarn friamente. O VR Venin aprendeu isso. Talvez, Helena disse. Ou talvez o VR Venin fosse um caso especial. Talvez eles fossem o único exemplo de que você precisava para manter todos os outros na linha. Porque se você destruir todas as espécies que lhe recusam, eventualmente você ficará sem espécies. Eventualmente, a galáxia fica vazia, exceto para você e aqueles que estão quebrados demais para resistir. Os olhos de Tarn se estreitaram. Você acha que hesitaríamos em destruir a Terra? Eu acho, Helena disse cuidadosamente, que você não quer. Porque cada vez que você faz isso, você prova que a única coisa que mantém o Conselho unido é a violência. E isso faz com que todas as espécies nesta Câmara se perguntem se serão as próximas. O silêncio que se seguiu foi diferente de antes. Era mais pesado, mais denso, como o ar antes de uma tempestade. Helena podia sentir a tensão de cada ser na sala focada nela, podia sentir os cálculos acontecendo por trás de dezenas de pares de olhos. Finalmente Tarn falou novamente e sua voz estava mais baixa do que antes, quase gentil. Você é inteligente, ele disse. Mas inteligência não é força. E força é tudo o que importa aqui. Ele gesticulou e a exibição mudou mais uma vez, agora mostrando uma frota de cultos do conselho, centenas deles, seus cascos escuros e cheios de armas. Daremos a você a mesma escolha que demos ao VRYNN. Um ciclo padrão. Regressem à Terra, apresentem os nossos termos aos vossos líderes e aceitem a lei do Conselho. Ou recuse e enfrente as consequências. Helena olhou para a frota e depois para Tar. E se precisarmos de mais tempo? Você não, disse Tar. Um ciclo. Isso é tudo. Helena queria discutir, queria recuar, mas ela podia ver na expressão de Tar que a decisão era final. O Conselho havia tomado a sua decisão. Agora foi a vez da Terra. Entregaremos sua mensagem, disse Helena. Faça isso, respondeu Tar. Ele gesticulou em direção às portas da Câmara, numa clara dispensa. Você está livre para sair. Os 3 humanos se viraram e caminharam em direção à saída, seus passos ecoando no vasto espaço. Helena manteve o ritmo constante, a postura reta, recusando-se a demonstrar o medo que estava enrolando em seu estômago. Atrás dela, ela podia ouvir os membros do conselho começando a conversar entre si, com as vozes baixas e satisfeitas. Eles pensaram que tinham vencido. Eles pensaram que a Terra iria dobrar. Eles estavam errados. Helena alcançou a porta e saiu para o corredor além. Assim que a porta se fechou atrás deles, seu oficial diplomático soltou um suspiro trêmulo. Isso foi tão ruim quanto esperávamos, disse ele. Na verdade, disse Helena, foi exatamente como planejamos. Seu engenheiro olhou para ela severamente. Capitão? Helena se permitiu um sorriso pequeno e tenso. Eles nos deram um ciclo, disse ela. Isso é tudo o que precisávamos.
Ela tirou um pequeno dispositivo de comunicação do bolso e o ativou com um toque. A mensagem que ela enviou foi breve, apenas 3 palavras, mas carregavam o peso de tudo que a Terra estava preparando em segredo. Iniciar Protocolo Sentinela. Em algum lugar nas profundezas do espaço, escondido na sombra de uma lua morta, uma estação retransmissora recebeu um sinal. Ele processou os códigos de autenticação, confirmou a fonte e começou a transmitir para uma rede que se estendia por dezenas de sistemas. A mensagem era simples. O Conselho tomou a sua decisão. Agora fazemos o nosso. E por toda a galáxia, em locais que o Conselho nunca tinha pensado em procurar, a verdadeira resposta da humanidade começou a despertar. A mensagem chegou à Terra 17 horas depois que Helena a enviou. Quando chegou, o planeta já estava em movimento. Em Genebra, o Conselho da Terra Unida reuniu-se numa sessão de emergência planeada com 6 meses de antecedência. Cada nação tinha um representante presente, pessoalmente ou através de um link holográfico seguro. Não havia câmeras, nem imprensa, nem observadores. O que aconteceu naquela sala só seria tornado público muito depois de a crise ter passado, ou nunca. A secretária-geral Saratin ficou no centro da câmara e olhou para os rostos ao seu redor. Alguns ficaram assustados. Alguns ficaram com raiva. Alguns pareciam extremamente satisfeitos, como se estivessem esperando por esse momento e estivessem aliviados por ele finalmente ter chegado. O Conselho nos deu um ciclo para nos rendermos, disse Tim. Isso nos dá 26 dias pelo calendário terrestre. Eles esperam que entremos em pânico. Eles esperam que imploremos. Eles esperam que nós quebremos. Ela fez uma pausa. Vamos dar-lhes outra coisa. Ela ativou a tela principal e um mapa estelar apareceu, mostrando a Terra no centro e espalhando-se em uma teia de linhas e marcadores que a maioria dos representantes nunca tinha visto antes. Nos últimos 18 anos, continuou Tim, desde que alcançamos viagens mais rápidas que a luz, temos nos preparado exatamente para esse cenário. Sabíamos que o Conselho existia. Conhecíamos a história deles. Sabíamos o que eles faziam às espécies que se recusavam a submeter-se e decidimos que, se íamos entrar na galáxia, faríamos isso nos nossos próprios termos. Ela gesticulou e o mapa ampliou um dos marcadores. Mostrou um sistema a 40 anos-luz da Terra, desabitado e normal, exceto pela enorme construção que flutuava em órbita ao redor do seu quarto planeta. Esta é a Estação Bastião, disse Tim. A primeira de 7 instalações no espaço profundo que construímos em segredo na última década. Cada um deles foi projetado para ser autossuficiente, fortemente defendido e capaz de sustentar uma população de 50.000 pessoas no caso de a Terra se tornar inabitável. O Conselho não sabe que eles existem. Eles não pensaram em procurá-los porque presumiram que éramos primitivos demais para construir qualquer coisa que eles não pudessem ver. Outro gesto, e o mapa mudou para mostrar um tipo diferente de marcador. Estes se espalharam por espaços e sistemas do Conselho que pareciam completamente vazios. Estes são drones sensores, disse Tim. Implantamos mais de 6.000 deles nos últimos 8 anos, disfarçados de destroços, asteroides e satélites avariados. Eles têm monitorado os movimentos do Conselho, registrando suas rotas de patrulha, monitorando suas comunicações. Sabemos onde estão suas frotas. Conhecemos seus tempos de resposta. Sabemos quais sistemas eles consideram críticos e quais ignoram. Um representante da União Africana inclinou-se para a frente. Você está falando de espionagem em escala galáctica, disse ela. Se o Conselho descobrir. Isso, já o descobriu, disse Tim. Ou o farão muito em breve. Isso faz parte do plano. A sala ficou em silêncio. Tim deixou a palavra assentar antes de continuar. O poder do Conselho é baseado na percepção, disse ela. Eles se fazem parecer invencíveis, oniscientes, imparáveis. Cada espécie que encontram vê a mesma força avassaladora, a mesma certeza terrível. E porque todos acreditam que o Conselho não pode ser resistido, ninguém tenta. Ela olhou ao redor da câmara. Vamos quebrar essa percepção. A tela mudou novamente, desta vez mostrando um mapa tático detalhado das principais posições da frota do Conselho.
Em 6 horas, disse Tim, executaremos a maior operação coordenada de informações do mundo. História humana. Cada sensor drone que implantamos será ativado simultaneamente e transmitirá uma única mensagem para cada sistema habitado no espaço do Conselho. A mensagem conterá provas do que temos feito. Localização das nossas estações ocultas, gravações dos movimentos da frota municipal, provas da nossa rede de vigilância. Mostraremos a toda a galáxia que o Conselho foi observado, estudado e previsto por uma espécie que eles consideravam primitiva. Você os está provocando deliberadamente, alguém disse. Você os está convidando para atacar. Sim, Tim disse simplesmente. Por que queremos que eles ataquem agora, enquanto estão confiantes demais e despreparados, e não mais tarde, quando tiverem tempo para nos estudar? Queremos que eles venham até nós com a mesma arrogância que demonstraram para Helena. E queremos que todas as outras espécies da galáxia observem o que acontece quando o fazem. Ela puxou outra imagem, esta mostrando um navio elegante diferente de tudo que o Conselho tinha em suas frotas. Era menor que um navio de guerra do Conselho, mas seu casco estava coberto por placas sobrepostas de algum material escuro que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Este é o ESS Defiant, disse Tim. O primeiro de uma nova classe de navios de guerra que construímos em segredo. Não foi projetado para se equiparar aos navios do Conselho em termos de poder de fogo. Ele foi projetado para ser mais rápido, mais manobrável e quase impossível de ser detectado até que seja tarde demais. Temos 23 deles operacionais e mais 40 em produção final. 23 navios contra uma frota de centenas, alguém perguntou. Isso é suicídio. Seria, concordou Tim, se estivéssemos planejando enfrentá-los em uma batalha aberta. Mas não estamos. Ela ampliou a tela para mostrar os sistemas de Defiance interior. Cada uma dessas naves está equipada com unidades de deslocamento quântico que permitem microsaltos dentro e fora do FTL. Eles podem aparecer, atacar e desaparecer antes que o inimigo consiga bloquear as armas. Eles carregam armas experimentais que desenvolvemos com base na física teórica que o Conselho não explora há milênios. E eles são tripulados por voluntários que entendem exatamente no que estão se inscrevendo. Ela fez uma pausa para deixar que isso fosse absorvido. Nossa estratégia é simples, disse Tim, fazemos com que o Conselho comprometa a sua frota no ataque às nossas posições. Nós os sangramos com ataques de ataque e fuga que eles não conseguem conter. Fazemos com que pareçam fracos diante de todas as espécies que estão observando. E enquanto eles estão focados em tentar nos destruir, ativamos a segunda parte do plano. A tela mudou mais uma vez e desta vez mostrou algo que fez vários representantes respirarem fundo. Era uma rede de relés de comunicação espalhada por dezenas de sistemas, todos conectados a um hub central. Nos últimos 5 anos, disse Tim, temos feito contato silencioso com espécies sob o domínio do Conselho. Não os governos, não os canais oficiais, mas os dissidentes, os rebeldes, aqueles que nunca se submeteram totalmente. Oferecemos-lhes recursos tecnológicos e algo que o município nunca lhes deu, esperança. Existem 47 espécies nessa rede agora, e elas estão prontas para se mover. Você está iniciando uma rebelião. Galáctica, alguém disse, e sua voz estava cheia de admiração e horror em igual medida. Estamos dando uma escolha à galáxia, corrigiu Tim. A mesma escolha que nos foi dada. Envie ou lute. O Conselho tem usado essa ameaça há 3.000 anos. Agora vamos mostrar a todos que a luta é na verdade uma opção. Um representante da coalizão asiática falou, com voz cautelosa. E se isso falhar, se o Conselho nos esmagar e fizer da Terra um exemplo do jeito que fizeram com a VR, Tim encontrou seus olhos. Então pelo menos outras 47 espécies saberão a verdade. Eles saberão que alguém tentou. Eles saberão que é possível resistir ao Conselho mesmo que não sobrevivamos. E eventualmente alguém tentará novamente. Ela fez uma pausa. Mas não estamos planejando falhar. Ela desativou o display e olhou ao redor da câmara mais uma vez. Em 26 dias, disse ela, o Conselho espera receber a nossa rendição. Em vez disso, eles vão receber uma guerra diferente de qualquer outra eles lutaram em toda a sua história.
Não uma guerra de frotas e planetas, mas uma guerra de informação, percepção e vontade. Vamos fazê-los questionar tudo o que pensavam saber sobre o poder. E vamos fazê-lo com todos os recursos que temos, todos os aliados que fizemos e toda a coragem que a nossa espécie puder reunir. Ela colocou as mãos no pódio à sua frente. A votação é simples, disse ela. Executamos o protocolo Sentinel e comprometemos a humanidade neste caminho conhecendo os riscos? Ou aceitamos os termos do Conselho e esperamos que sejam misericordiosos? A votação durou menos de 5 minutos. Feito isso, o resultado foi unânime. O protocolo Sentinel estava pronto. Em toda a Terra, as instalações militares entraram em alerta total. As estações Bastion receberam seus códigos de ativação e começaram a colocar seus sistemas defensivos online. O USS Defiant e seus navios irmãos iniciaram suas verificações pré-combate e traçaram coordenadas de salto para suas primeiras posições de ataque. E em milhares de mundos diferentes em todo o espaço do Conselho, mensagens silenciosas chegaram às mãos que esperavam. Mensagens que diziam: chegou a hora. Esteja pronto. Em seus aposentos a bordo da nave capitânia do Conselho, Julgamento Eterno, o presidente Tar recebeu um relatório de sua divisão de inteligência. Estava marcado como urgente quando ele leu, seus 4 olhos se arregalaram ligeiramente. Os humanos ativaram algum tipo de rede de vigilância. Milhares de sensores escondidos em todo o espaço do Conselho, todos transmitindo simultaneamente. A escala disso era impressionante. A audácia foi quase impressionante. Tarn deixou o relatório de lado e se permitiu um leve sorriso. Os humanos pensaram que eram inteligentes. Eles pensaram que poderiam assustar o Conselho com espionagem e estações ocultas. Eles pensaram que poderiam inspirar rebelião. Eles aprenderiam seu erro em breve. Ele compôs uma mensagem ao Conselho Frota Almirantado: acelere o cronograma. Movemo-nos na Terra em 10 dias. Deixe os humanos terem seu momento de desafio. Isso tornaria sua submissão ainda mais doce. Mas quando Tar enviou a ordem e se acomodou em sua cadeira, ele não percebeu a pequena anomalia nos registros dos sensores de sua nave. Um breve lampejo de algo que apareceu e desapareceu em menos de um segundo, a 40.000 quilômetros da proa de estibordo. Se ele tivesse notado, ele poderia ter reconhecido que era uma nave humana testando seu deslocamento contra sensores do Conselho. Uma nave humana que acabará de provar que podia chegar ao alcance das armas sem ser detectada. A guerra ainda não havia começado. Mas o primeiro movimento já havia sido dado. A frota do Conselho chegou à Terra 9 dias depois, exatamente um dia antes do prazo anunciado. Foi uma escolha deliberada, destinada a pegar os humanos desprevenidos e desprevenidos. O orador Tarn assistiu da ponte do julgamento eterno enquanto 200 navios de guerra saíam do FTL na borda do sistema solar da Terra. Suas formações são perfeitas, suas armas preparadas. Foi a maior demonstração de força que o Conselho reuniu em mais de um século. Deveria ter sido suficiente para fazer com que qualquer espécie se rendesse imediatamente. A oficial de comunicação de Tarn ergueu os olhos de sua estação. Estamos recebendo uma transmissão da Terra, disse ela. Somente áudio. Transmita, disse Tar. A voz que veio pelos alto-falantes era calma, quase coloquial. Tar reconheceu-o como pertencente ao capitão humano que esteve perante o Conselho. Palestrante Tar, Helena Vasquez disse. Você chegou cedo. Não esperávamos você por mais um dia. Rendam-se agora, disse Tar, e consideraremos a redução das sanções contra o seu mundo. Resi e Stendarf compartilharão o destino do VR-1N. Houve uma pausa. Então Helena falou novamente, e Tar pôde ouvir algo em sua voz que poderia ser divertido. Você sabe, ela disse, passamos muito tempo estudando o que aconteceu com o VR-1N. Lemos todos os registros que pudemos encontrar, analisamos todos os relatórios de batalha, tentamos entender como uma espécie com seu nível de tecnologia poderia ser eliminada tão completamente. Outra pausa. E encontramos algo interessante. Tar sentiu uma pontada de desconforto, mas manteve a voz firme. E o que foi isso?
O VR-1N lutou com você do jeito que você esperava que eles lutassem, disse Helena. Eles conheceram suas frotas com suas próprias frotas. Eles defenderam seus mundos com defesas estáticas. Eles jogaram de acordo com as regras que você escreveu e perderam porque essas regras foram projetadas para garantir que você sempre ganhe. Sua voz endureceu ligeiramente. Não vamos cometer esse erro. Você não tem frota digna de nota, disse Tar. Você não tem defesas que possam nos impedir. O que quer que você pense que preparou, não será suficiente. Talvez, Helena disse. Mas você está prestes a descobrir. A transmissão terminou. Tar olhou para o canal de comunicação vazio por um momento, depois virou-se para seu oficial tático. Faça uma varredura no sistema. Encontre suas instalações defensivas e direcione-as para destruição imediata. O oficial mexeu no console por vários segundos e depois ergueu os olhos com uma expressão confusa. Senhor, não estou detectando nenhuma plataforma defensiva importante. A infraestrutura orbital da Terra é mínima. Existem alguns satélites, algumas estações pequenas, mas nada que possa representar uma ameaça para a frota. Eles estão escondendo alguma coisa, disse Tar. Expanda a verificação. Verifique se há naves camufladas, plataformas de armas escondidas, qualquer coisa aqui. Os alarmes da nave começaram a soar. Vários contatos aparecendo em toda a frota. O oficial tático gritou. Eles estão dentro da nossa formação. Na tela principal, Tar observou 23 pequenos navios se materializarem do nada, espalhados entre os navios do Conselho como predadores aparecendo em um rebanho. Eles eram escuros, angulares e se moviam incrivelmente rápido. Todos os navios, manobras evasivas. Tar ordenou. Mire nas naves. As naves humanas abriram fogo. Eles não usaram o tipo de armas energéticas com as quais o Conselho estava familiarizado. Em vez disso, lançaram projéteis que se moviam a uma fração significativa da velocidade da luz, projéteis físicos que perfuravam escudos de energia como se eles não estivessem lá. 3 navios de guerra do Conselho foram paralisados nos primeiros 5 segundos. Seus cascos foram rasgados por armas que não deveriam ter sido capazes de penetrar em suas defesas. As naves do Conselho tentaram responder ao fogo, mas as naves humanas já haviam partido, desaparecendo em microsaltos antes que os sistemas de mira pudessem travar. Eles reapareceram segundos depois em posições diferentes, atiraram novamente e desapareceram mais uma vez. Era como lutar contra fantasmas. Como eles estão fazendo isso? Tar exigiu. Nossos sensores deverão detectar qualquer ativação de FTL. Seus impulsos estão usando algum tipo de deslocamento quântico que nunca vimos antes, relatou a oficial científica, com a voz tensa de estresse. Na verdade, eles não estão entrando no espaço FTL normal. Eles estão mudando entre camadas dimensionais. Nossos sensores não foram projetados para rastrear esse tipo de movimento. Outro alarme. Outra nave municipal sofreu danos e seus motores explodiram em uma cascata de luz brilhante. Tar se forçou a pensar além do choque e da raiva. Os humanos eram melhores do que ele esperava, mas só tinham 23 navios. Sua frota tinha 200. Mesmo com sua vantagem tecnológica, eles não conseguiram um combate duradouro. Ordene a todas as naves que ativem esferas defensivas, comandou ele. Campos sobrepostos. Nada passa sem acionar uma grade de detecção. Se eles aparecerem em qualquer lugar perto de nós, nós os veremos. As naves do Conselho começaram a ajustar suas formações, criando teias de sensores interligados que tornariam as táticas humanas de atacar e correr muito mais difíceis. E então a segunda fase do plano da humanidade foi ativada. Em 47 mundos diferentes em todo o espaço do Conselho, as rebeliões começaram. Eles começaram pequenos. Uma rede elétrica sabotada aqui. Um relé de comunicações destruído ali. Atos de resistência que individualmente não significaram nada, mas que juntos criaram uma cascata de perturbações que se espalharam pelo território do Conselho como um incêndio. No mundo industrial de Catus Prime, os trabalhadores das fábricas orbitais pararam subitamente a produção e fecharam-se lá dentro, exigindo independência. Em Varne,
um centro administrativo municipal, todo o planeta rede aérea caiu simultaneamente, levando consigo décadas de sistemas de controle cuidadosamente mantidos. Em Tessar, a milícia local voltou às suas armas contra a guarnição do Conselho e declarou o seu mundo livre. Cada incidente foi pequeno. Cada um poderia ter sido contido. Mas havia dezenas deles acontecendo ao mesmo tempo, coordenados com uma precisão que o Conselho nunca tinha visto nas espécies em questão. Na Câmara do Conselho, a sessão de emergência foi um caos. Representantes de uma dúzia de mundos clamavam por apoio militar, por reforços, por orientação sobre como responder a revoltas que parecem ter surgido do nada. E no meio disso tudo começou uma transmissão. Ele passou por todos os canais de comunicação no espaço do Conselho simultaneamente, contornando os protocolos de segurança e ignorando os sistemas de prioridade. A mensagem era simples, com apenas alguns minutos de duração, mas foi a coisa mais devastadora que o Conselho enfrentou em 3.000 anos. Era uma mulher humana falando em frente a um mapa estelar que mostrava toda a galáxia. Pessoas do domínio do Conselho, disse ela, e sua voz foi transmitida em 400 idiomas diferentes ao mesmo tempo. Meu nome é Saracen e falo pela humanidade. Durante 3.000 anos, disseram-lhe que o Conselho é invencível. Essa resistência é impossível. Que a única escolha que você tem é obediência ou morte. Ela fez uma pausa e o mapa estelar atrás dela mudou, mostrando imagens de naves humanas atacando naves do Conselho, manobrando-as e danificando-as. Estamos aqui para mostrar que isso é mentira, continuou Shen. O Conselho não é invencível. Eles podem ficar surpresos. Eles podem ser superados. Eles podem ser resistidos. E o mais importante, eles podem ser derrotados. Outra pausa. Não pedimos que você se junte a nós. Não exigimos que você lute. Pedimos apenas que você assista e lembre-se do que vê. Lembre-se de que quando a humanidade foi ameaçada de extinção, não nos curvamos. Nós não imploramos. Nós lutamos. E aconteça o que acontecer à Terra, aconteça o que acontecer que o Conselho nos faça, a verdade permanecerá. Eles sangraram. Eles lutaram. Eles estavam com medo. A transmissão terminou, mas o estrago estava feito. Por toda a galáxia, em milhares de mundos, milhares de milhões de seres tinham acabado de assistir a uma frota do Conselho ser ferida por uma espécie que o Conselho tinha rejeitado como primitiva. A percepção de invencibilidade foi destruída. De volta ao Sistema Solar da Terra, Tarn estava recebendo relatos das rebeliões, da transmissão, do caos que se espalhava pelo espaço do Conselho. Ele podia sentir seus planos cuidadosos se desfazendo, podia sentir o ímpeto se afastando dele. Chega disso, ele disse calmamente. Alveje a Terra diretamente. Todas as armas. Prepare-se para demonstrar o que acontece com as espécies que desafiam o Conselho. Seu oficial tático hesitou. Senhor, se destruirmos a Terra agora enquanto toda a galáxia observa, então toda a galáxia verá o que acontece aos rebeldes. Tana retrucou. Fogo. A frota do Conselho abriu fogo contra a Terra, centenas de armas de energia convergindo para o planeta azul esverdeado. E foi então que a terceira fase foi ativada. Em torno da Terra, o próprio espaço parecia ondular. Enormes satélites defensivos que não existiam um momento antes apareceram de repente, seus geradores criando escudos que absorviam o ataque do Conselho. Mas estes não eram escudos comuns. Foram construídos utilizando tecnologia que a humanidade desenvolveu em segredo, baseada na física teórica que o Conselho abandonou há séculos. Os escudos resistiram. Cada tiro. Cada arma. Todo o bombardeio do Conselho atingiu as defesas da Terra como água contra a pedra. Tarn olhou para a tela sem acreditar. Como? Senhor, estamos detectando assinaturas de energia massivas em todo o sistema, disse o oficial científico. Eles têm escondido instalações em bolsões dimensionais. Eles estão colocando-os online agora. E eles eram plataformas de armas orbitais. Base de lançamento de caças. Instalações defensivas que foram construídas ao longo dos anos e escondidas usando a mesma tecnologia de deslocamento quântico dos navios de guerra humanos.
A Terra não estava indefesa. Estava esperando. As naves humanas se reagruparam, agora apoiadas por dezenas de caças menores que saíam de estações escondidas. Eles não atacaram de forma imprudente. Eram metódicos, cirúrgicos, atacando os navios do Conselho isolados ou danificados, evitando confronto direto com a frota principal. Tarn percebeu com horror crescente que os humanos não estavam tentando destruir sua frota. Eles estavam tentando fazer com que parecesse fraco. Eles estavam dando um show para toda a galáxia, demonstrando que o Conselho poderia ser desafiado. Recue, ele ordenou. Retire-se para o ponto de encontro 7 e reagrupe-se. Senhor, se recuarmos. Eu disse para recuar. A voz de Tarn era afiada. Este envolvimento é uma armadilha. Eles querem que cometamos tudo aqui enquanto suas rebeliões destroem nosso território. Precisamos consolidar as nossas forças e lidar com a ameaça maior. A frota do Conselho começou a se retirar, executando uma retirada de combate que as naves humanas atormentaram, mas não tentaram impedir. Eles haviam demonstrado seu ponto de vista. Eles mostraram à galáxia o que queriam mostrar. Quando o último navio do Conselho saltou para a FTL, Helena Vasquez ficou na ponte do USS Defiant e observou-os partir. Ao seu redor, sua tripulação estava exausta, cheia de adrenalina e determinação. Eles perderam 6 navios no combate, mais de 300 pessoas mortas. O custo foi terrível. Mas eles venceram a batalha que importava. Capitã, disse o oficial de comunicações, estamos recebendo mensagens de mais de 200 sistemas diferentes. Alguns deles estão solicitando asilo. Alguns estão pedindo suporte tecnológico. Alguns estão apenas perguntando se realmente vamos continuar lutando. Helena pensou sobre isso por um momento. Ela pensou nas pessoas que haviam perdido, nos navios em chamas no escuro, na longa guerra que ainda os esperava. Diga a eles que sim, ela disse. Diga-lhes que a humanidade cumpre as suas promessas. Diga a eles que vamos brigar até que o Conselho aprenda o que todo agressor eventualmente aprende, que sempre há alguém que se recusa a ter medo. Nos dias que se seguiram, a galáxia aprendeu novas palavras. Humanidade. Resistência. O Conselho tentou conter os danos, tentou esmagar as rebeliões uma por uma, mas a faísca estava acesa e se espalhava mais rápido do que eles conseguiam se mover. Espécies que se submeteram durante séculos questionavam a sua obediência. Mundos que tinham sido leais exigiam negociações. A guerra durou anos. Foi brutal, caro e houve momentos em que a humanidade esteve perto de perder tudo. Mas eles nunca estiveram sozinhos. A rede que construíram manteve-se forte e mais espécies juntaram-se à resistência a cada mês que passava. No final, o Conselho não caiu num único momento dramático. Ele desmoronou lentamente, pedaço por pedaço, à medida que mais e mais pessoas da galáxia escolhiam a liberdade em vez do medo. E a Terra, o pequeno mundo azul que se recusou a curvar-se, tornou-se um símbolo. Não de poderio militar ou superioridade tecnológica, mas de algo mais simples e poderoso. A recusa em se render diante de probabilidades impossíveis. A capitã Helena Vasquez viveu para ver o fim do reinado do Conselho. Ela já era uma mulher idosa, decorada por uma dúzia de espécies diferentes, celebrada como uma das arquitetas da liberdade galáctica. Quando os repórteres lhe perguntavam como a humanidade conseguiu derrotar um império que governou durante 3.000 anos, ela sempre dava a mesma resposta. Nós não os derrotamos, ela diria. Acabamos de mostrar à galáxia que eles poderiam ser derrotados. Depois disso, todos os outros fizeram o resto. Foi uma lição que a galáxia não esqueceria. E tudo começou com 3 humanos numa câmara do Conselho, recusando-se a ter medo. Claude é inteligência artificial e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.